Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje é dia de falar sobre o filme Mãe, que se no decorrer da sessão você não sentiu angústia, aflição, empatia, raiva, confusão, você viu de maneira errada, porque o filme tem vários sentidos para se analisar. Então seja bem-vindo mais uma vez ao vídeo de hoje. Olá. Olá. Ele é um estranho. Vamos deixá-lo dormir na nossa casa? Olá. Olá. Sabia que ele era casado? Antes de começarmos o vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, mas também acompanhando no Instagram. Lá ainda é novo e eu não sei se você que está me seguindo lá conhece o canal e veio por aqui, ou se passou a conhecer pelo próprio Instagram. Então manda uma mensagem lá que eu irei colocar aqui o pessoal que segue, tá bom? Então todo o meu agradecimento a todos que estão aqui e ao pessoal que está participando ativamente de cada passo que estamos crescendo aqui no YouTube. Voltando a citar do filme, precisamos separar nos pontos do filme escrito e dirigido por Darren Aronofsky, com um elenco de grandes estrelas como Jennifer Lawrence e Javier Bardem, que são os principais protagonistas. Michelle Pfeiffer e Eddie Harris como um casal que termina invadindo a casa desses protagonistas também são muito importantes para a trama. Originalmente titulado e como viria aos cinemas com o nome de Dia 6, acabou virando Mãe, com um rascunho de roteiro escrito em apenas 5 dias pelo próprio Darren. 5 dias, o que viria a gerar debate por muito mais tempo que imaginado. Aqui já de início conhecemos o relacionamento de um poeta mais velho com o bloqueio criativo Javier Bardem, como citei anteriormente, com sua jovem restauradora Jennifer Lawrence, na qual ambos vão morar numa casa isolada, onde começam a receber visitas de desconhecidos, que testam a harmonia do casal. Sim, um breve resumo que explica a história, porém o filme gira em torno de camadas ao invés apenas da superfície contada. Eles vieram aqui pra me ver. Vem rápido! Você tá louco! Você tá louco! Tudo que estou tentando fazer é trazer vida pra esta casa. Abra a porta para novas pessoas, novas ideias. Um dos principais pontos que podemos levantar aqui, sem entrar no politicamente correto de tudo, mas entrando num questionamento sobre o tratamento que se vive esse relacionamento. Muitos acreditam que se trata de algo abusivo, outros acham que nem tanto, mas e se levarmos em consideração que teria toda uma idealização romântica na qual as mulheres já foram e talvez são criadas na nossa sociedade. Como assim? A personagem é praticamente perfeita para uma proposta, viver em função do marido, desde a dedicação do lar, remontar todo o ambiente, viver sempre elogiando, porém não recebendo o mesmo, e então sendo usado especialmente apenas e unicamente como uma inspiração, para o que o personagem e seu marido está tentando compor ou até mesmo escrever. E esse ponto é bem explícito em vários diálogos do filme, então seria basicamente um relacionamento abusivo, ou algo do tipo? Por que não me acordou? Eu queria ficar sozinho. Queria clarear minha mente, deixar as ideias fluírem. E fluíram? Não. Vão fluir. Eu devo estar fedendo. Eu gosto. Vou tomar um banho. Partindo desse ponto, outro que devo destacar aqui seria começar pelo fato que os personagens, aqui como citei, em nenhum momento tem nomes citados. Você não vê um chamando de Maria, João, Enzo ou qualquer outra coisa. O que você vê nos créditos praticamente também equivale a isso, já que mostra escrito mãe, ele, homem, a mulher, o irmão mais novo e assim por diante. Então podemos notar que a dica sobre isso seria que eles não representam eles próprios, mas sim são representações de algo maior. Ou seja, a partir de você analisar certos pontos com contexto, depois de assistir muito ao filme, você entenderia pelo menos uma coisa. Ela seria a mãe natureza e ele o próprio Deus. Ela, Jennifer Lawrence, principalmente ajudou a criar essa ideia de seu personagem a partir de outro ponto, no qual seria a mãe natureza ao andar descalço por todo o filme, enfatizando assim essa conexão de sua personagem com a própria casa. E ele, Javier Bardem, o próprio Deus, ajudou a criar essa ideia de seu personagem a partir do momento final do filme, onde diz: Eu preciso criar. É o que eu faço. É o que eu sou. Então, a casa seria o paraíso, partindo do ponto em que ela é a mãe natureza, ligada literalmente à casa e Deus por ser o criador de tudo, conforme vai escrevendo.
E claro que conhecendo a história do Jardim do Éden, o próprio paraíso, ele não poderia viver sozinho com sua companheira, e Deus acaba querendo uma companhia, alguém para viver também nessa história. Então bate em sua porta um homem já aparentemente de idade, que diz ser médico, porém que mesmo morrendo segue poluindo a si e a seu entorno, e também está de visita, porém portanto, em consequência passa a hospedar na casa por convite dele. Não, eu não quero incomodá-los, quer dizer, Por favor. Um médico como visita, quem sabe eu posso cair das escadas um dia, né? Tomara que não. Vou fazer o chá. Obrigado. Por aqui, vem. Um convite que já demonstrava que isso não poderia ser uma coisa tão positiva assim. Tanto que durante o filme, até essa parte do filme pelo menos, os tons ou paleta de cores usada anteriormente se tratava de cores mais alegres, claras, que amenizavam o ambiente mais calmo. Ao contrário do momento em que começa a chegar pessoas, assim como esse próprio personagem, que passa a ter uma tonalidade de cor mais pesada, um ar mais escuro, causando aquela sensação de agonia e até mesmo aflição. Então tudo influencia e combina com todo o projeto do filme. Sempre falamos que essa casa é grande demais para nós dois. Porém, outra coisa que chama atenção na casa dele é aquele cristal brilhante de tal circunstância especial, na qual em sequência não deixa de tocar no objeto, o mesmo acaba se mantendo curioso mais ainda por todo momento. No entanto, nada mais chama atenção do que em certo ponto, quando ainda na primeira noite, vemos uma provável mudança na história, quando ali naquele corte tenha sido feita a retirada da costela. Tá tudo bem? Ele bebeu demais, ele vai ficar bem. E da retirada da costela, que foi gerado o quê? Na outra sequência, a chegada de Michelle Pfeiffer. Ou seja, agora seriam dois intrusos na casa do Criador, porém recebidos com alegria por Deus, mas com desconfiança da mãe, pois tomam conta da casa, fazem atitudes erradas e não pensam na verdadeira dona da casa. E vemos que tomam uma das principais atitudes erradas, quando ainda após se impressionarem e ficarem de maneira curiosa com o cristal na casa deles, eles não se mantêm distantes e acabam quebrando o cristal, na qual também gera sequências de séries de eventos ruins com a própria mãe. E tudo isso gira em referência que o homem estranho que chegou na casa deles seria basicamente Adão, no qual por ser o homem existente no mundo, teria uma das costelas retiradas por Deus, gerando assim a sua companheira Eva, que portanto se interessam por algo que eles não poderiam tocar, e muito menos pegar para si, que seria a representação da maçã do Éden. O que você fez? Eu sinto muito. Nós dois sentimos muito. Eu estava contando a história pra Pois ela. é, caiu e da você... minha mão, foi sem Nós querer. vamos procurar outro. Nós podemos eu comprar prometo. outro. Calados! Tanto assim que depois da cena onde a mãe vê os dois fazendo sexo em um dos quartos, mostrando assim que não estavam realmente nervosos com a situação e seguem com seus atos. E novamente quando a mãe volta em outra cena para confrontar, na qual ainda a mulher ao atender a porta, seu sutiã parece ter uma figura de folhas na circunstância de não mostrar sua nudez, claro, sendo assim uma referência a quando Adão e Eva cobrem suas nudez com folhas depois de comer o fruto proibido, e também sendo expulsos por consequência do paraíso. Desses eventos ruins e seguintes que viriam acontecer, curiosamente em certos pontos parece que geram um mal-estar ou problemas de saúde à mãe natureza, já que em alguns trechos, por isso também, vemos ela dissolvendo um pó amarelo e um copo de água e claro, tomando para se recuperar. Agora o que seria esse pó e líquido dissolvido na água? Uns dizem ser o sol, outros dizem que essa teoria não corresponderia, e também não posso usar aquela palavra do diretor Aronofsky, já que o mesmo recusa a responder sobre essa mistura, porém já revelou que teria algo a ver com a literatura vitoriana ou algo mais profundo, mas que levaria ao túmulo isso, podendo assim nunca nos revelar. Mas e se considerarmos o lado bíblico da coisa? No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Desde o início do filme, a mãe está arrumando a casa que já foi destruída, meio sem vida ou incompleta por todo o filme. Porém, ao longo da história, numa conversa entre ela e ele fala que a casa não tem vida e também diz que queria que se enchesse de vida e ideias. Já ela, desde o início, sente a casa, toca nas paredes, encosta no chão e por sequência, vemos seu interior pulsar, o que poderia ser o útero da casa ou da mãe natureza. E sempre que algo está causando mal-estar, o uso do pó amarelo é feito, então, levando em consideração que do início a terra era vazia e sem vida, o líquido poderia surgir uma nova espécie de vida, tanto que quando ela engravida, ela mesmo para de tomar, pois o filho do homem, Jesus, digamos assim, veio para que tenham vida na casa, ocupando aquilo que faltava. Eu tô grávida.
A cor até poderia ter algum outro significado em relação com as novelas vitorianas. Ambos tratam a mulher em casa, que vive trancado e que passa mais tempo na residência, como se responsáveis por criar a vida para com o homem ou para o mundo, ou até mesmo um apelo para o ópio e o açafrão, que geralmente eram usados para acalmar ou tratar dores, servindo como tranquilizante e também sendo usados nas paredes da casa. E aí, será que isso faria mais sentido essa teoria? Partindo para o outro meio para o desenrolar final, uma das coisas que faz por consequência do desequilíbrio da casa é a chegada dos dois jovens irmãos na casa dela, que se não bastasse veio a gerar uma briga e quando tudo sai do controle ocorre, é claro, a trágica morte de um dos rapazes. E quem seriam os irmãos? Essa seria mais óbvio: Caim e Abel. E depois disso a mãe perde o controle e acho que muitas mães também perderiam, pois sujou de sangue o chão na casa. Não foi culpa minha, não foi culpa minha. Eles nunca me amaram de verdade, eles sempre amaram mais ele. Eles queriam me deixar de fora. Diz que me entende. Diz que me entende. Tem que me entender. Mas o que acontece depois da cena do velório que toma proporção na casa, por consequência da morte de um dos irmãos, é de dar angústia, pois parece que ela não manda mais em nada e ninguém mais a respeita em nenhum aspecto. Pessoas pintando suas paredes, uma referência praticamente bíblica do filme, quando os convidados começam a zombar da mãe, a partir do momento que se mantém pulando na pia, usando da casa de maneira egoísta, pois não era deles, e mesmo que ela peça com gentileza para não repetir esse gesto, pois isso a prejudicaria, claro, eles continuam. E eles continuam, então acontece a inundação da casa, e a todos que estão ali, agora não estão mais, pois todos acabam sumindo, claro. E sendo assim, uma referência à grande inundação da Bíblia, que acaba com a maior parte da humanidade. Olha, Olha só. não tem problema nenhum. Parem de fazer isso. Não façam isso. Parem de fazer isso. Saiam agora! Saiam todos vocês! O que foi? O que houve? Eles não me ouvem! Tá tudo bem, a gente conserta. A gente conserta. Estamos sendo punidos. Não, por favor. Mas apesar dos problemas em casa, ou mais tarde gerado pelos convidados estranhos e as pessoas que faltavam com respeito entre os donos da casa, tudo parece que melhora depois de um tempo. Assim que a mãe, como eu disse anteriormente, engravida, e ele resolve reatar seus laços com ela, a partir do nascimento do seu filho. E com o nascimento do seu filho, ele volta a ter inspiração para escrever, pois agora tem uma vida que traz a inspiração para preencher a casa, e assim acaba publicando seu novo poema, sendo assim uma clara referência ao Novo Testamento. Depois disso, começa a ter centenas de pessoas que vão até sua casa para terem contato com seu ídolo, e ele claramente busca ser adorado, precisa de pessoas que o adoram daquela maneira, deixando claro que também passa a louvá-lo cegamente, levando ao fanatismo religioso. A partir do momento em que a própria humanidade, no fervor de tudo, acaba matando o bebê, numa das cenas mais perturbadoras do filme, na qual claro não irei exibir aqui, representando explicitamente até demais a hóstia, o corpo e o sangue. Eles estão indo? O quê? Não, eles só querem vê-lo. Não. Faz eles irem embora. Não posso. Não É posso. claro que pode. Eles adoram você, eles vão te ouvir. Por que não fala? Eu não quero que eles saiam. A partir desse momento, independente do que aconteceu, os minutos finais começam a tirar o fôlego, pois tudo acontece na casa e com a própria mãe, e ainda assim, ele pede para que a mãe tenha compaixão do povo, pois também estão sofrendo com a perda do bebê, porém a mãe não se conforma e acaba se voltando contra todos, inclusive ele, incendiando a casa e destruindo a todos, ou seja, assim como na vida real, onde o mal que causamos à natureza acaba se revelando contra nós mesmos. E nesse momento final ele explica à mãe quem ele realmente é e também qual seria o seu plano. E então ela entrega o seu cristal, o seu coração no momento de sua morte, assim como o pôster do filme demonstra, no qual é utilizada para restaurar a casa e começar a história novamente. E assim assume Lawrence LaBeouf, interpretando o mesmo personagem no filme no lugar de Jennifer Lawrence, que tinha assumido o lugar de Sarah Jane Labrosse, ou seja, Deus estaria escrevendo novamente até tudo dar certo, pois a humanidade talvez nunca valorize a mãe como deveria, e talvez não a trate como merece. E será que é muito verdade ou apenas verdade? E por hoje é só, pessoal, espero ter curtido o vídeo de hoje. Para acompanhar os próximos vídeos você também deve seguir o Instagram do canal, para poder ver em breve os produtos aqui do canal e ver as novidades em breve. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, nos vemos numa próxima e até mais.